Vamos olhar então para a palavra do nosso Deus, texto de Apocalipse, capítulo 8, capítulo 8, 9, 10 e 11. Um texto bastante extenso hoje para que a gente dê uma pequena pincelada por cima, dê uma olhada. Queremos refletir então sobre essa segunda cena do fim dos tempos, o tocar das 7 trombetas. Que Deus nos abençoe neste momento de reflexão. E antes de olharmos para a Bíblia, também peço a cada um de vocês para que baixe sua cabeça e fale com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez estamos aqui para ouvir a tua santa palavra e para refletir sobre o texto bíblico. Envia sobre nós o teu Santo Espírito, que ele abra o nosso coração e a nossa mente e nos capacite para a compreensão da tua palavra. E também, quando não compreendemos, que possamos crer que esta revelação vem a nós para nos trazer a mensagem da salvação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Portanto, este então já é o 7º estudo dessa série do livro de Apocalipse, desse livro tão surpreendente. E hoje nós vamos ver que é um livro também bastante intrigante para nós, um livro desafiador para a nossa compreensão. Os demais estudos estão tanto no nosso canal aqui no Facebook, na nossa página, também no nosso canal no YouTube. Ali temos uma playlist só com os estudos do Apocalipse, se quiserem também dar uma conferida em outro momento, para entender toda a dimensão deste livro. Nos estudos anteriores, então, nós introduzimos o assunto e no último estudo falamos da abertura do livro selado. E ao abrir o último selo, já se introduziu o assunto de hoje. 7 anjos receberam 7 trombetas, no momento de grande silêncio nos céus. E essas 7 trombetas, então, seriam, a partir de agora, também tocadas, e ao tocar cada uma dessas trombetas vai se revelando a segunda cena do fim dos tempos. E na verdade o Apocalipse fala em 6 cenas do fim dos tempos, mas hoje nós queremos falar sobre a segunda revelação, então, que revela todo o sofrimento pelo qual o mundo precisa passar antes do fim do mundo. À medida que cada trombeta é tocada, principalmente as primeiras 4, uma praga é enviada sobre a criação de Deus. No 5º e no 6º, no tocar das trombetas, então, o diabo passa a atacar a humanidade através das guerras de muita destruição. Mas em meio a tudo isso, um anjo forte aparece a João e o encoraja dizendo que o povo de Deus vai continuar a proclamar o Evangelho e a ser cuidado por Deus, pois tudo está nas mãos do nosso Deus. E então vem a 7ª trombeta, o juízo final. É sempre importante, quando nós olhamos para qualquer um dos textos do Apocalipse, ressaltar que não podemos localizar cronologicamente estes fatos. Por exemplo, não podemos colocá-los na história. Hoje nós vamos falar de gafanhotos que viriam para destruir a terra. Logicamente, não está falando de um bando de gafanhotos, como por exemplo este que há pouco tempo estava aqui para adentrar em nosso país, em nosso estado. Não, claro que não. De uma forma literal, nos fala sobre todos os males, todos os flagelos que viriam a acontecer em todo o decurso da história da humanidade. E durante toda essa história da humanidade, então, também não podemos interpretá-los de uma forma literal ou colocá-los dentro desses fatos históricos já acontecidos. Portanto, ao olhar para o texto, nós precisamos compreendê-lo sempre de uma forma como ele nos é apresentado, com uma linguagem figurada. O texto de hoje é bastante longo e eu não vou ler hoje tanto os textos como nos outros estudos, porque é um texto bastante complexo
Inclusive, a grande maioria dos estudiosos do livro do Apocalipse diz que é a parte mais difícil do livro, de mais difícil compreensão. E existem muitas formas diferentes de interpretá-la, essa parte, essa perícope, enfim, que nós vamos dar uma olhada hoje. Mas também queremos seguir sempre na mesma linha de interpretação que nós estamos desde o início, olhando sempre para a mensagem central, que é o Cordeiro de Deus, que triunfa sobre tudo e sobre todos e que tem tudo em suas mãos. Pega a sua Bíblia, capítulo 8, versículo 6 em diante. Do versículo 6 em diante, até o final do capítulo 8, nos é falado sobre o tocar das primeiras 4 trombetas. Assim como o abrir dos primeiros 4 selos, cada tocar de trombeta mostra o juízo e a ira de Deus contra, aqui de uma forma muito especial, aqueles que são incrédulos, que são ímpios. Diferente do tocar das trombetas, que falam sim de julgamentos, aqui nós temos julgamentos miraculosos, sobrenaturais, que nos são descritos. E por vezes não sabemos se os interpretamos de uma forma literal ou figurada. Mas vamos tentar olhar para cada um do tocar das trombetas, cada parte desta cena vista por João. A primeira trombeta é tocada no versículo 7, e ela fala sobre pedras de gelo, sobre uma chuva de gelo, sobre fogo, sobre sangue, o que representa a ira de Deus, uma melhor compreensão, a ira de Deus contra aqueles que apedrejavam, que queimavam e que derramavam o sangue do seu povo, dos mártires. A segunda trombeta, então, é tocada no versículo 8 e no versículo 9, ela nos fala de uma montanha que está em chamas, que é jogada no mar, e uma parte desse mar se torna em sangue. Lembramos, então, lá do Antigo Egito, das pragas do Egito, mas aqui, de uma forma especial, ela nos mostra toda a morte, a calamidade, a destruição que viriam sobre aqueles que ousassem desafiar a Deus. Terceira trombeta, o versículo 10 do versículo 11, fala de uma grande estrela que traz um grande amargor aos rios, e assim começa a contaminar e a machucar o ser humano. O que antes dava vida, a água doce, os rios que dão a vida ao planeta, agora trazem morte e destruição. A palavra de Deus se intitula como sendo a água da vida. Jesus fala que ele era a água que traria a vida e quem dele bebesse nunca mais teria sede. Aquilo que antes era solução, a palavra de Deus, quando mal interpretada, se torna um perigo que leva à morte espiritual. Portanto, aqui de uma forma muito clara fala das heresias que surgem da má interpretação da palavra de Deus e que levam à condenação de muitos. A quarta trombeta, já no versículo 12, fala de uma parcial escuridão do sol, da lua, das estrelas ou dos grandes luzeiros, poderíamos dizer assim. De igual forma, como a terceira trombeta, a luz, Jesus é a luz, ele se intitula como sendo a luz do mundo, a palavra de Deus é a luz do mundo. Então aqui essa quarta trombeta mostra toda a ira de Deus contra aqueles que tentam ofuscar a verdadeira luz, que é Cristo Jesus, que nos é mostrado através da parábola ou através do próprio Jesus Cristo. Essas 4 primeiras sinais, ou enfim, o tocar dessas 4 trombetas nos trazem todo o sofrimento que viria sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados e não creem em Jesus. Depois disso aparece uma figura de uma águia. Uma águia sempre traz com seu voo rasante, traz o prenúncio de momentos difíceis, de coisas horríveis que iriam começar. E o versículo 13, essa águia começa a clamar: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. A calamidade estava próxima,
o fim estaria próximo, coisas horríveis iriam acontecer antes da quinta trombeta. A quinta e a sexta trombeta, que não serão apresentadas no capítulo 9, elas trazem um trecho bíblico muito desafiador para a nossa interpretação. E, infelizmente, eu não vou conseguir olhar detalhe por detalhe, mas depois, posteriormente, se alguém tiver mais interesse, quiser assim também enviar a sua pergunta em particular, para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais sobre o que acontece ao tocar de cada uma dessas trombetas, mas certamente com uma pincelada rápida que eu darei aqui para vocês, vocês também conseguirão entender esse texto. Versículo 1 e 2, o tocar da quinta trombeta, fala de um anjo, de uma estrela, do poço do abismo, ou de algo que parecia uma estrela. João tenta descrever aquilo que é indescritível muitas vezes à nossa razão, e por vezes nós encontramos estudiosos fazendo a pergunta, mas quem é a estrela? Ou o que seria essa estrela? João descreve algo, uma forte luz, ou alguém que ele visualizava como uma forte luz. Quem é essa estrela? Infelizmente não sabemos, mas ela pega a chave do abismo das mãos do próprio Deus, e o abismo aqui é representado como algum poço, enfim, que fumega, que sai fumaça, talvez algo semelhante com um vulcão, e a sua fumaça então começa a escurecer o sol. E aqui de novo temos a chave para interpretar então o quinto selo. O sol aqui é a luz que vem de Deus. Quando então é aberto esse poço, esse abismo, a luz de Deus começa a ser ofuscada. E aí você fala do versículo 3 até o versículo 6, sobre gafanhotos com caudas, enfim, de escorpiões, com, enfim, uma série de características diferentes. Poderíamos dizer assim, um bicho totalmente estranho ao nosso imaginar. Um bicho que sai do inferno para ferir a humanidade, para torturar aqueles que não tinham o selo, como diz a palavra de Deus, como diz também o versículo 4. Que ele poderia ferir apenas aqueles que não eram do povo de Deus, que não eram propriedade de Deus, como nós vimos no estudo anterior, que não foram selados por Deus. E o tempo, 5 meses, talvez uma referência à metade, porque 10 é a totalidade do tempo de Deus. Então esses gafanhotos tiveram a permissão para ferir, então, boa parte da humanidade por algum tempo. E as pessoas não iriam morrer, mas desejariam a morte por causa dos sofrimentos. Do versículo 7 até o versículo 12, ele descreve então toda a forma como eram esses gafanhotos e também de uma forma muito simbólica. Ele fala de um cavalo, como nós já vimos antes, que é o símbolo da força. Esses escorpiões, ou enfim, esses gafanhotos tinham uma coroa parecida com uma coroa de ouro, ou seja, demonstravam a vitória, uma coroação fictícia. Não eram reis, mas queriam ser reis. Rosto de ser humano, o que pode ser entendido que aqui para nós eles estão em formato de homens. Cabelo de mulher, que é o símbolo da sedução, enfim, do engano. Dentes de leão, que seria o poder de ferir muito forte. Uma couraça de ferro, ou seja, seriam praticamente indestrutíveis, liderados pelo destruidor, por Satanás. Toda essa cena que nos é descrita de destruição de animais que brotam do inferno, por vezes é difícil nós conseguirmos interpretar e imaginar como eram esses seres. Mas ao olhar para a quinta trombeta, nós precisamos ver novamente que isso não é localizado em um fato histórico. Aqui fala de guerras, de batalhas, de toda a destruição e o sofrimento que as guerras trariam. E aqui ele não está falando de uma guerra em específico, mas de todas as guerras que vêm acompanhando a história da humanidade.
E também não está falando de morte e de sofrimento físico, mas sim de um sofrimento de uma morte espiritual, pois todas essas trombetas falam de um sofrimento espiritual, de um sofrimento que estaria sobrevindo àqueles que não se arrependessem dos seus pecados, aos ímpios e aos incrédulos. Então a chave para entender este texto e este quinto selo é que a fumaça que saía do inferno estava trazendo ou estava escurecendo ou ofuscando a luz do sol. A luz de Deus queria brilhar. Ainda hoje, através de tantas guerras, de tanto terror que é instaurado dentro de tantos povos e lugares deste planeta, certamente nestes lugares a presença de Deus por vezes não é notada ou perceptível aos olhos daqueles que vivem aqueles tormentos. Mas ainda não seria o fim. Vem a sexta trombeta, e a sexta trombeta traz aquilo de mais terrível, a mais terrível maldição que Deus deixaria ou permitiria sobrevir aos incrédulos, aqueles que não teriam fé. E aqui fala de um anjo que, ao tocar a trombeta, é interrompido por outras vozes que pedem que ele solte os 4 anjos que estiveram ou que estão presos próximo do rio Eufrates. O que isso quer dizer? Os 4 anjos são seres celestiais, sempre prontos para servir a Deus. O rio Eufrates, no Antigo Testamento, é símbolo de grande opressão, pois as grandes dominações, ou quando o povo de Deus foi feito como escravo, essa dominação vinha de além do Eufrates, como os povos assírios, babilônicos, persas. Portanto, aqui o rio Eufrates lembra perseguição ao povo de Deus, lembra um grande tormento que viria sobre o povo de Deus. Do versículo 15, então, até o versículo 21, fala desses 4 anjos e do seu imenso exército de cavaleiros. E claro que esse número é exagerado, que nos é apresentado 200 milhões, mas esse exagero nos mostra que nenhum exército humano poderia vencê-lo, ou seja, são forças sobrenaturais. A terça parte dos homens que seriam feridos também, já vimos em outro momento que não é de uma forma literal, mas sim um grande número de homens. E como eles seriam feridos, como eles seriam mortos? Não através das armas destes cavaleiros, mas sim através daquilo que saía da sua boca. E o que saía da sua boca? Diz o versículo 17 que da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Claro que tudo isso nos remete ao inferno, ao abismo. Sairia da boca desses cavaleiros toda enganação, toda palavra que iria levar essas pessoas então à condenação eterna no inferno. E a sexta trombeta precisa ser interpretada como o mais terrível castigo àqueles que não creem em Deus, ou seja, a sua morte espiritual. E a sua morte se dá por eles darem ouvidos a essa palavra que vem do inferno, que vem da parte do diabo e dos seus seguidores, os seus anjos, que não vem da parte de Deus. E hoje nós acompanhamos uma grande crescente de inúmeras religiões que cegam os seus seguidores completamente para a compreensão da palavra de Deus. E essas religiões crescem no mundo e fazem uma legião de seguidores que, infelizmente, quando não olharem ou se não vierem a olhar para a palavra de Deus, serão condenados. Trago aqui alguns exemplos. Por exemplo, o islamismo é uma religião que cresce de uma forma absurda, já chegando a ter 1 bilhão de adeptos no mundo, que cega completamente os seus seguidores para a palavra de Deus. E assim podemos citar o budismo, hinduísmo, espiritismo, enfim, uma catástrofe espiritual que está
acontecendo que cega as pessoas e traz a elas a morte espiritual por darem ouvidos às coisas que saem da boca, não dos mensageiros de Deus, mas sim dos enviados de Satanás. Assim se instaura o caos na terra, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E o capítulo 10 fala de um anjo com um livrinho. Assim como eu falei no estudo anterior, João está olhando para uma cena do tocar das 6 trombetas. E quando o caos está instaurado, Deus parece que o chama a atenção para que ele olhe para outra cena. Para outra cena. Em meio a esse caos todo que está colocado, João então vê agora um anjo forte. Quem é esse anjo forte? Ele aparece diversas vezes e não nos é dito quem é este anjo forte. Mas ele vem e traz uma mensagem do próprio Deus, porque ele é identificado com nuvens, com arco-íris, com sol, com colunas de fogo, com uma voz de leão, ou seja, o leão de Judá. E assim por diante, ele é identificado como um anjo da parte de Deus e que traz uma mensagem e se coloca de pé aqui na terra, com um pé na terra, outro pé no mar. E isso, segundo estudiosos, simboliza que a sua mensagem seria para o mundo todo, para todo mundo. E essa mensagem está colocada num pequeno livrinho que está aberto. E João, então, ao ver essa mensagem, ao ver este livro, quer escrever esta mensagem. E Deus pede segredo a João. Não escreve o que aqui está sendo dito. Por que esse segredo? Não sabemos. Por que Deus não quer que esse segredo seja revelado? O que João viu? Não sabemos. E aí precisamos nos contentar com aquilo que nos é revelado. E do versículo 5 em diante, nos é revelado que este anjo faz um pronunciamento em posição de juramento, com um pé na terra, um pé no mar, ou seja, para todo mundo. E o pronunciamento vem no versículo 7, onde diz assim, como está colocado em sua tela: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, o anjo está dizendo para João: João, aquilo que você está vendo aqui, todo esse caos que está instalado, isso não vai demorar mais muito. Daqui a pouco Deus irá colocar o fim. A partir do versículo 10 e 11, então, tem a estranha cena e a estranha ordem e o pedido, então, do anjo para que João comesse esse livrinho, devorasse esse livro. E esse livro tem um gosto doce na boca e causa um amargor, então, no estômago, e que ele também anunciasse a mensagem desse livrinho, que ele passasse a proclamar, a profetizar aquilo que estava escrito neste livro. E, logicamente, essa visão no capítulo 10 que nós temos, Jesus chama a atenção de João e diz: enquanto o caos está aqui na terra, a mensagem de Deus, do livro, da palavra de Deus, deste pequeno livro que nós temos em nossas mãos, ela precisa ser anunciada, João. Ela precisa continuar sendo pilar, precisa continuar sendo a orientação de todo o povo de Deus. Ela precisa ser pregada ao mundo inteiro, pois enquanto ela não for pregada a todo mundo, Deus ainda está dando tempo ao mundo. Capítulo 11, portanto, chama atenção para outra cena. João está olhando para o livro. João devora então este livro, esta palavra de Deus. E agora João então é chamado para olhar para outra cena das duas testemunhas. E esta cena, Deus então revela a João a verdadeira igreja, ou seja, os seus fiéis que estão aqui nesse mundo. E o versículo 1 e 2 do capítulo 11 começa com novamente um convite a João, para que João então medisse com um caniço, com uma espécie de régua, medisse o povo de Deus e contasse quantos seriam aqueles que estavam no céu salvos. Mas João não consegue fazer isso.
A ordem apenas lhe é dita: não meça aqueles que são os pagãos ou aqueles que se dizem que são povo de Deus. Aqueles que vivem 42 meses ou tantos dias. Esse número vai aparecer agora algumas vezes em Apocalipse 11. São 3 anos e meio, ou seja, a metade do 7, a metade do tempo perfeito de Deus. Essas pessoas dizem que são do povo de Deus. Elas estão aqui no templo, mas elas não estarão nos céus. Elas são hipócritas, elas não têm a fé que lhes leva para a salvação. E aí podemos dizer assim, como temos tantos ao nosso redor que querem apenas usufruir dos benefícios que vêm da palavra de Deus. Deixe esses de fora. De repente, João então é chamado para olhar para 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas, elas representam todos os mensageiros do povo de Deus. E esses mensageiros são então enviados a anunciar a palavra. Novamente diz o versículo 3, por 3 anos e meio, ou seja, um bom tempo, o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus. Do versículo 4 ao versículo 6, fala então deste anúncio da palavra de Deus e como a palavra de Deus iria destruir todos os inimigos do povo de Deus, como a palavra de Deus iria então ir vencendo os seus inimigos. Do versículo 7 até o versículo 11, parece que a coisa muda de figura, ou a figura muda. Agora fala de uma força diabólica que iria se levantar para calar, para matar essas testemunhas. E com isso, Deus quer revelar a João que isso iria acontecer muitas e inúmeras vezes ao longo de todo o percurso da história. Ainda hoje, se nós olharmos para muitos países da Ásia, é totalmente proibida a pregação da palavra de Deus. E ali, forças do mal, forças do diabo conseguem varrer por completa a palavra de Deus. E assim nos é, então, descrito através de uma linguagem simbólica que, sim, essa mensagem seria pregada. Muitas vezes essa mensagem receberia resistência, mas também, diz o versículo 11 até o versículo 14, que ao seu tempo Deus iria ressuscitar aqueles mensageiros. Não de uma forma literal, mas ia ressuscitar a sua igreja novamente nestes lugares onde ela foi varrida, onde a palavra de Deus foi tirada por completo. E ao seu tempo, Deus faria então emergir novamente mensageiros para este povo. E ao seu tempo também diz o versículo 12, que Deus iria dar um fim e diria a todos: agora subam para cá. Deu, o fim está próximo, o fim do mundo chegou. Mas, como diz o versículo 14, ainda falta um ai, ainda falta o julgamento final. E aí é introduzido a abertura do 7º selo, é introduzida então, a abertura do 7º selo não, desculpa, o tocar da 7ª trombeta, e ao tocar da 7ª trombeta, podemos ouvir agora algo diferente já nos céus. João estava olhando para o caos, João é chamado para olhar para o anjo e para a palavra, João é chamado para olhar para a igreja que estava sendo alimentada e cuidada por Deus, e agora João é chamado para olhar novamente para o tocar das trombetas, e o que antes estava em total caos, perdição completa, agora está tudo sob o comando e a ação de Deus. E vozes no céu clamavam, dizendo assim, diz o versículo 15, o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. Deus reinará para todos sempre. E aí começa novamente o culto a Deus nos céus. Começa novamente o cântico de louvor a Deus nos céus. Começam novamente os líderes do povo de Deus, o povo de Deus, os anjos cantarem louvores a Deus,
pois chegou o tempo em que Deus irá julgar o mundo. Chegou o tempo do juízo final, ou o momento do juízo final. A sétima trombeta nos mostra novamente que tudo está nas mãos de Deus. Ao seu tempo, ele destruirá tudo que está aqui neste mundo. Ao seu tempo, ele dará cabo também àqueles que perseguem a sua igreja, aqueles que não creem em Cristo como seu Salvador. Ao seu tempo, ele terminará com as guerras e com todos os tormentos. Mas mesmo em meio a tudo isso, esta cena nos revela que a igreja, que o povo de Deus, é preservado pelo próprio Deus. E que mensagem linda e consoladora esta! Tudo está nas mãos do nosso Deus, pois Ele tem o poder para governar o mundo. Agora este poder pertence a Deus, que é o Senhor nosso e o Messias que Ele escolheu. Deus reinará para todo sempre. Deus tem tudo em suas mãos. Pensem nisso e que Deus nos acompanhe, que Deus nos guarde sempre nessa certeza. Amém.